Ela estuda o espiritismo no Brasil. Eu vou conversar com a historiadora e socióloga Célia da Graça Arribas. Vamos lá. Você está lançando o livro aqui, afinal, Espiritismo é Religião, a doutrina espírita na formação da diversidade religiosa brasileira, pela editora Alameda. Isso. E o livro você chega aqui a que conclusão, como estudiosa, historiadora, socióloga e estudiosa do espiritismo. Bom, essa foi uma pesquisa que eu fiz durante 2 anos pela Universidade de São Paulo e foi uma análise mais no sentido acadêmico das ciências sociais. Então, pensando nos termos sociológicos, digamos assim, a afirmação é positiva, o espiritismo é religião. Mas eu já comprei muita briga com espíritas por aí, né? Porque desde o seu princípio, o espiritismo, ele nunca se definiu realmente como uma religião. O Allan Kardec, que foi o fundador, na verdade, ele diz ter desenvolvido, não desenvolvido, mas codificado uma doutrina que, na verdade, era ao mesmo tempo uma doutrina científica, filosófica e religiosa. Isso em 1800 e quanto? Em 57, quando ele lança o primeiro livro dos 5 livros da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos. Já tem a definição que é uma doutrina que tem esses 3 caráteres, né? Essas 3 características. Mas no Brasil ela foi se modificando, né? Aos poucos, com a entrada do espiritismo no Brasil, com os primeiros espíritas, que foram dando a ênfase cada vez mais forte a esse lado religioso do espiritismo, né? Mas é porque eu não entendo como dar esse enfoque científico. Claro que o Kardec, em 1800 e quanto? 57, que é o primeiro livro. Podia achar isso, porque ele era um cientista, não? Allan Kardec? Na verdade, ele era um pedagogo. Era um pedagogo. Ele era um pedagogo, mas ele estava no momento que a ciência, o cientificismo... Estava vivendo exatamente no auge, né? Exatamente. Tudo que era aquela coisa assim do anti... Era tudo do racional, né? Exato. Se você vai lançar uma ideia, então você tem que colocar ali e mostrar por A mais B cientificismo que aquilo puro. lá... Exatamente, usar métodos... Mas eu não consigo encaixar espiritismo em ciência. Tanto que tudo que, por exemplo, as coisas que os espíritas dizem, não, isso é ciência, vêm os parapsicólogos e dizem, não, isso não é ciência, não é atribuído ao espírito, é um fenômeno físico. Enfim, fica uma discussão que eu acho que só é resolvida na base da fé, na base da religião. Mas na base da ciência, como é que você vai... A ciência não presume que você repita a mesma experiência em laboratório? Então, a ideia dele era pegar justamente o método científico de experimentação, de verificação, mas você tem que partir de um pressuposto, de uma ideia inicial, que é a existência dos espíritos. Aí, uma vez que você acredita na existência dos espíritos, você consegue explicar os fenômenos das mesas que giravam, dos barulhos, dos ruídos. Então, essa era a ideia. Já parte de uma premissa de fé. Da existência dos espíritos. Então, a ideia era uma ciência do espírito, para explicar o que para ele não existia, que era o sobrenatural. Porque se ele acha que o espírito existe, faz parte da natureza, então tudo é natural e você vai explicar. Não existe essa ideia de sobrenatural, né? Era essa a visão que ele tinha de ciência, né? Mas parte de um... Enfim, tudo bem. Eu acho que a importância do espiritismo está na fé, né? Nas pessoas que acreditam no espírito. Eu já recebi e-mail aqui de pessoas que achavam que o Bira era uma entidade que me protegia, que estava ali. Diz, olha, tem um preto velho que está sempre rindo. Logo que o Bira começou, tinha isso. Mas eu acho que é muito uma questão de fé. Agora, teve uma época, pelo que eu vi aqui, que o espiritismo foi considerado crime no Brasil? Foi. O espiritismo, então, ele vem... as ideias espíritas vêm para o Brasil mais ou menos na década de 1860.
você tem os primeiros adeptos que vão montando, vão criando centros, mas até então ele não se definia como uma religião, até porque a religião oficial no Brasil era católica e assim tinha que ser, que a gente vivia num país que não era laico. Onde a religião era ligada ao Estado. Exatamente. Né? Aí foi com a proclamação da República, em 1890, que esse estatuto muda e o Brasil passa a ser um país laico e passa a ter a liberdade de culto. Mas, por outro lado, no Código Penal Brasileiro de 1891, existia a punição aos crimes de charlatanismo, de curandeirismo e a prática do espiritismo. Então, era uma contradição que existia e os espíritas foram perseguidos, muitos deles foram presos, os centros foram fechados, porque se dizia que, na verdade, eles estavam explorando a credulidade pública. E também porque, naquela época, o espiritismo ele estava muito ligado à história da homeopatia no Brasil. Então, você ia ao centro, você tomava passes e também receitavam para você a homeopatia, que também era proibida naquela época. E isso, na verdade, era um confronto com os médicos, né? Porque eles tinham o monopólio da cura, eles é que podiam curar, não qualquer um outro. Então, você receitar, ainda que remédios homeopáticos, isso, na verdade, era tido como um crime. Então, era um crime duplo pela credulidade pública, ou seja, as pessoas estavam sendo enganadas, supostamente enganadas, e porque se dizia que, enfim, que ia curar as pessoas com isso, né? O que também, hoje não é um crime, mas às vezes é um absurdo você tratar um câncer com homeopatia, por exemplo. E tem muita gente que faz isso quando o médico, às vezes, diz assim, não, você toma o remédio homeopático, mas faz o outro tratamento também. E depois você atribui o que você quiser, mas não deixa rolar, né? Não deixa sem cuidar. Agora, pela manifestação pública em relação a filmes como Chico Xavier e Nosso Lar, que são sucessos imensos de bilheteria, você acha que todas as pessoas que foram assistir o filme, são necessariamente espíritas? Ou aí engloba dois públicos diferentes? Eu acho que engloba dois, porque assim, os últimos dados que se tem de número de espíritas é de um censo de 2000, que diz que os espíritas que se declaravam eram em torno de 2,5 milhões, mais ou menos. Hoje, com certeza, esse número mudou. Basta ver pela própria bilheteria dos filmes, você vê. Você vê já. Mas, ainda assim, eu acho que existem dois tipos de espíritas, digamos, né? Os que praticam mais assiduamente e os que são chamados de simpatizantes do espiritismo, né? Então, e aí, segundo a Federação Espírita Brasileira, que é o maior órgão espírita, existiria em torno de 20 milhões de simpatizantes espíritas no Brasil, o que o torna o maior país espírita do mundo, né? Mas aí também coloca-se chamado de espiritismo também Umbanda, Candomblé, tudo isso ou não? Há uma confusão, como há esse sincretismo entre catolicismo e Umbanda? Existe uma certa confusão, mas a tendência, principalmente pensando no censo, é de ir separando essas religiões. Então, quem é de Umbanda vai se dizer umbandista e kardecista. Já começa a ter um pouco mais de preocupação em diferenciar esses diversos cultos e credos. Você chegou aí a centros espíritas na França? Fui a centros espíritas, mas eu acho engraçado o processo, né? O espiritismo vem para o Brasil, ele se desenvolve de uma forma particular aqui, exalta muito esse lado religioso e moral e, sobretudo, a ideia da fora da caridade não há salvação. E aí, enquanto isso aqui fervilhando, lá vai diminuindo, né? Enfim, a sua popularidade. Hoje, o que você tem lá muito é um espiritismo mais à brasileira do que propriamente francesa, assim. Então, você tem algumas instituições francesas, mas já muito ligada e conectada com o movimento espírita brasileiro, né? E na Inglaterra, você chegou a... Não, na Inglaterra, infelizmente, eu não tive a oportunidade. Quem sabe agora, né? Não, porque, inclusive, na Inglaterra, há uma grande quantidade de pessoas que acreditam em fantasma, por exemplo, né? Não, acreditam, mas o espiritismo, ele surge nesse movimento que era chamado de movimento espiritualista, que era um movimento da metade do século XIX que agitava a Europa, os Estados Unidos. O espiritismo, ele nasce nesse movimento, mas ele tem uma característica diferenciada dos demais
do restante do movimento, porque ele tem uma particularidade que é a ideia da reencarnação. Nem todos os espiritualistas acreditam na reencarnação. A doutrina espírita, sim, a base dela é a ideia da reencarnação, das vidas sucessivas, da evolução moral, intelectual, enfim, do espírito. Essa é a grande diferença. E, bom, como também os indianos também acreditam na reencarnação, né? Acreditam, mas Budista, é uma ideia... Aliás, não é nem uma ideia propriamente de religião, é quase que de filosofia, né? Em termos de budismo. A reencarnação no espiritismo ela é particular, porque a ideia é sempre de evoluir. Então, não existe você, de repente, numa próxima encarnação, vir como um espírito menos evoluído ou encarnar em um animal, enfim, não existe essa ideia. A ideia é sempre de evolução. Exatamente, a ideia é essa. Eu penso em alguns políticos, o que será que eles seriam antes? Se o que eles são hoje já é uma evolução, muito bem, parabéns. Você é espírita? Eu já frequento centros espíritas, mas a ideia do livro foi justamente esse, foi um olhar, assim, digamos, mais objetivo, né, de uma socióloga que tem contato com o espiritismo, tenho familiares espíritas, participei muito da vida espírita, mas não foi desse ponto de vista que eu parti. Você acredita em reencarnação, por exemplo? Eu acredito nas ideias cristãs do espiritismo, porque esse é um ponto importante, a ideia de o espiritismo ser uma religião cristã, onde a moral cristã, nesse sentido, está por trás de tudo isso. Não, né? tudo bem, mas você fugiu um pouquinho da pergunta. Fugir? Não. Fugiu, porque na moral cristã, então, no cristianismo não existe a reencarnação, existe? Então, aí é uma bela briga, né? Porque se você for estudar a própria história da Igreja Católica, em determinados momentos, lá para a Idade Média, essa foi uma pauta de discussão. Existe ou não reencarnação? Então, acho que as religiões elas são dinâmicas nesse sentido. Elas vão se modificando. Então, acho que falar em cristianismo não necessariamente significa falar em catolicismo, enfim. Não, eu falei cristianismo, né? Mas eu só estou te perguntando porque eu entrevistei aqui o Paco Rabanne, grande estilista internacional, e que também diz que ele olha para as pessoas e ele tem uma visão sobre o que as pessoas foram em encarnações passadas. E eu perguntei para ele, e eu? Então, o que eu fui? Ele riu. Falei, o que você está rindo? Ele disse assim, você foi uma puta na corte de Catarina Grande. Aí eu fiquei imaginando uma puta gorda com aqueles vestidos. Eu me senti bem, até me senti muito bem. Eu conversei aqui com a Célia da Graça Arribas. Também gostei, que está lançando, afinal, o Espiritismo é religião. Dá uma beijoca. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada.